Almeida. Obrigado. Obrigado, boa tarde aí. A responsabilidade é enorme falar depois do Maurício Magalhães e do Dr. Elcimar Coutinho, né? Eu sempre fico um pouco nervoso quando eu vou fazer palestra, mas hoje foi especial, assim, tá? Estou bem mais nervoso do que eu fico habitualmente. São dois brasileiros aí admiráveis, né? Que a gente tem que valorizar sempre. O tema que eu trouxe para falar sobre dados e algoritmos na publicidade digital, né, um tema chato depois do que a gente escutou aqui sobre medicina e ciência. Mas eu fiz uma brincadeira aqui sobre heróis e vilões, né? E é claro que isso não tem uma resposta, né? Eu vou mostrar alguns exemplos, mas eu trouxe alguns pontos, alguns indicadores aqui para poder ilustrar o painel que a gente vai fazer logo na sequência, com 3 profissionais aqui de Salvador, o Éder, o Lisandro e a Carla, e que é uma companhia luxuosa aí para mim daqui a pouco. Mas vamos lá. Bom, eu sou diretor da Gaminet Brasil aqui, toco a operação aqui desde 2016, atuo com marketing digital desde 2009, né, passei por agências, empresas de adtech, e respiro mídia programática desde 2013. Eu sempre coloco isso porque eu devo à mídia programática uma mudança grande na minha carreira, e até eu estar aqui em cima falando e tal, eu devo muito ao que a mídia programática me proporcionou. Me sinto muito privilegiado de trabalhar com isso, então sou um entusiasta e apaixonado por as possibilidades que ela traz. Para pontuar e começar, né, eu sempre gosto de pontuar historicamente algumas coisas, né, mudanças na sociedade que a gente viveu aí, está vivendo nos últimos tempos, né. Então, é a primeira vez na história que o digital está presente em tudo que a gente faz, né. Então, o celular é inseparável, né. A primeira coisa que a gente faz de manhã é olhar o celular, e a última coisa que a gente faz é olhar o celular. Eu já ouvi relatos de pessoas que estão comprando rádio-relógio de novo e deixam o celular na sala para poder tentar se distanciar um pouco disso à noite, né, que causa uma ansiedade enorme. Então, hoje, né, o Wi-Fi, né, não se nega a ninguém, né, que nem um copo de água, né, então virou tão essencial quanto a alimentação, água e abrigo aí. Para as empresas, é uma mudança enorme na forma de se fazer negócios, né? Até hoje, uma empresa que não está presente na internet ou que não tenha alguma forma de automação interna, ela está morta no mercado. E isso também trouxe impactos positivos e negativos na sociedade, né? Acho que a economia colaborativa, né? O Uber, o Wikipedia, iFood, isso é uma coisa que a tecnologia proporcionou. Ao mesmo tempo, a gente está sofrendo de doenças modernas, né? As redes sociais nos trazem aí uma ansiedade acima do normal, uma angústia, né? E uma necessidade de estar sempre online. E o fato da privacidade também, né? Hoje, na internet, nossos passos, né, são mapeados, e a gente está vendo constantemente escândalos de vazamento de dados e tudo, e que isso, em algum grau, pode prejudicar bastante uma sociedade, e isso, de uma certa forma, nos últimos tempos, definiu eleições, inclusive, né? Eu trouxe aqui, isso aqui é uma dica, né, uma referência, eu trouxe o indicador de confiança digital. Quem se interessar depois, é legal entrar nesse estudo. Eles fizeram 7 perguntas, entrevistaram cerca de 1.500 pessoas, para extrair ali o índice de confiança das pessoas em relação à tecnologia, em relação ao mundo digital. E eu trouxe aqui 3 indicadores da pesquisa, né, que são paradoxos aí, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas afirmam que a tecnologia traz angústia e ansiedade, que elas vão perder o emprego em função da tecnologia, quase que a maioria acredita que a tecnologia também pode criar oportunidades para as pessoas. Então, a gente vive que hoje a gente talvez tenha que respirar e entender melhor a nossa relação com a tecnologia, né? Porque, ao mesmo tempo que ela nos proporciona coisas maravilhosas, ela também hoje está causando coisas que talvez há 10, 15 anos atrás a gente não sofria. Aqui eu trouxe um mapa da evolução da compra de mídia, né, que a gente vai falar um pouco mais puxando isso para a publicidade. E vou puxar da década de 90, quando iniciou aí a internet no Brasil, no mundo, que as compras eram feitas por reserva, né? Você ligava num site, comprava lá 1 milhão de impressões e o site garantia aquela entrega. A gente pula, né, para agora, para os anos 2020, 2019, 2020, a compra é feita baseada em dados e em tempo real. E a gente está chegando numa era em que os algoritmos estão sendo programados para adivinhar o nosso comportamento. Então, a gente está nessa era da compra preditiva, né? Os algoritmos eles estão sendo programados
para adivinhar o nosso comportamento. Se a gente vai clicar, que horas que a gente tende a comprar mais. E acho que todo mundo aqui já teve uma sensação de ser vigiado, né? Da gente falar alguma coisa e aparecer uma publicidade, ou a gente pesquisar alguma coisa e ser bombardeado por aquilo constantemente. E que são os algoritmos que fazem isso, né? E que são pensados para isso. E hoje a gente vive uma realidade que 85% da compra de mídia digital ela é feita através de um meio automatizado. Google e Facebook são as duas empresas que dominam isso, mas mesmo que seja uma coisa muito simples que você faz no Facebook de ação publicitária ou no Google, em algum grau ele está usando dado. Né? Então, hoje, por exemplo, um exemplo de uso de dados, a Netflix, quando lançou aquela série do Black Mirror, que era interativa, né? Que é o Bandersnatch, se eu não me engano, ali é legal, né? A gente escolhe ali os caminhos da série, mas eles não estão sendo bonzinhos com a gente para a gente escolher o final. Eles estão mapeando o nosso comportamento para, em cima daquilo, eles produzirem conteúdos que possam conversar com determinadas audiências. Então, entender se a gente prefere um final romântico ou se a gente prefere um final mais trágico. Acho que essa semana eu já tinha terminado a apresentação quando surgiu isso, mas uma coisa bem bacana que o Spotify, né, faz com dados agora no final do ano é nos mandar a nossa playlist, o que mais a gente escutou, e que é um carinho que a gente recebe ali para quem gosta de música, é maravilhoso, né, compartilhar aquilo, e isso viraliza, né, com os artistas e tudo, então é uma coisa que os dados nos trazem aí, coisas boas. Né. Aqui eu também trouxe uma outra dica de estudo, é um estudo global da Century. Está ali o link para depois quem quiser dar uma olhada, que eles direcionam esse estudo para a gente ver mais as pessoas e ver menos padrões, né? Porque quando a gente entende comportamento na internet, a gente vai atrás de padrões, né? De pessoas que estão propensas a fazer algo. Eles estão propondo uma reflexão para a gente olhar mais as pessoas, né? E menos os padrões. Eu trouxe 2 dados aqui também que são paradoxos, né? Nesse estudo, eles entrevistaram globalmente 8.000 pessoas e 76% das pessoas não estão confortáveis com essa coleta de dados via microfone, via assistente de voz, que talvez seja a coisa mais agressiva, né, que a gente tem tido nos últimos anos, né, de você ter uma Smart TV e ela está escutando o que você está conversando na sala. Isso é bem perigoso. E, ao mesmo tempo, 73% das pessoas estão dispostas a compartilhar seus dados desde que as empresas sejam transparentes em como elas vão utilizar esses dados. Então, é uma coisa complexa, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente se dispõe a fornecer dados, a gente também, de um certo nível, a gente se sente invadido quando a empresa passa do limite. E o estudo fala um pouco disso, vale a pena acessar depois. E aí tem uma lei que vai mudar o jogo, aí que já falaram em outras palestras e tudo, eu não vou me alongar. Tem essa outra dica dessa cartilha da Abrad, que é uma leitura bem fácil dessa lei. Eu confesso que eu estou estudando essa lei já há algum tempo e eu ainda tenho coisas muito nebulosas nela, mas acredito que ela vai proteger melhor, principalmente a gente como usuário de internet. E as empresas precisam correr para se adequar a isso, porque em agosto do ano que vem, passou o carnaval, vai estar todo mundo desesperado para se adequar a essa lei. Então, ela vai mudar o jogo de uma certa forma, porque as empresas vão ser obrigadas a ser transparentes em como elas estão trabalhando os nossos dados. Então, quando a gente recebe um e-mail marketing, precisa estar claro ali aonde essa empresa capturou o nosso e-mail, se a gente autorizou aquilo. E mesmo quando a gente acessar um site para fazer um cadastro, tem que ficar muito claro por que vão utilizar os nossos dados. Hoje, né, a gente vai na farmácia, a gente recebe 3, 4 perguntas, né, CPF, se tem plano médico e tudo, que é para ver se tem desconto e tal. Será que a farmácia precisa saber do nosso CPF? Né? Assim, é uma coisa muito invasiva, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, o CPF talvez seja a única chave que seja mais segura de você controlar essas coisas de desconto e tal. Tem uma máquina, ela se chama CPAP, que é uma máquina que, para quem tem problema com ronco e tal, à noite ela ajuda, né, as pessoas, e essa máquina ela tem um chip de operadora de telefone e ela compartilha os dados do sono da pessoa com os planos médicos, isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também ela existe, mas ela não compartilha ainda com o plano médico. Então, às vezes, o usuário também não tem essa noção, que ele está dormindo e está gerando dado
por uma operadora médica, que aí ela vai avaliar se ela vai dar desconto ou não, se vai autorizar uma cirurgia ou não. Então, daqui a pouco, isso é uma realidade, vai estar tudo amarrado, né? Então, a gente também vive uma contradição. Ao mesmo tempo que os dados são essenciais para a publicidade digital e é até essencial para qualquer tipo de negócio, a gente está vivendo uma era do controle, né, da privacidade, com mais barreiras, né, de coleta e tudo, e com maior preocupação, e que isso é positivo, né? Então, assim, a gente, como indústria, né, de marketing, de publicidade, a gente vai ter que se adequar e trabalhar de uma melhor forma. E como é que funcionam os dados na publicidade digital? Hoje, quando a gente vai planejar uma campanha, é essencial a gente pensar em dados, né? Os dados mais básicos é homem, mulher, 18+, ou a localização. Em algum grau se usa dado. Aí você tem coisas mais sofisticadas de usar a intenção de compra, histórico de comportamento, CRM, que você sobe ali a base para poder trabalhar na internet. Então, tem diversas formas. Eu trouxe 2 exemplos aqui de publicidade que eu fui impactado, né? Eu, como usuário de internet, por trabalhar com isso, eu sou meio freak, porque eu clico em tudo para ver o link, eu acabo clicando em tudo que é publicidade durante o dia, e me assusta muito quando eu vejo algum profissional de publicidade falar que usa adblock, né, ou que não gosta disso. É claro que a publicidade às vezes é chata, mas quem trabalha com isso tem que gostar, né? Então eu trouxe aqui na prática. Aqui é um retargeting que eu recebi. Então eu entrei no site da Accor, pesquisei aqui hotel em Salvador e reservei dentro do site da Accor. E logo depois eu fui impactado por essa publicidade de uma coisa que eu já tinha fechado. Então, é um retargeting um tanto quanto burro, né? E aqui, você clicando no ícone aqui, né, nesse íconezinho no canto superior direito, ele te dá por que ele está te impactando. Então, ele me mostra aqui as páginas que eu visitei, é um retargeting, e ele me mostra por que eu fui impactado com aquilo. Então, é transparente de uma certa forma, e eu posso desativar essa publicidade. O meu questionamento, de uma certa forma, é na home da Globo.com, né, uma publicidade tão básica dessa, e de uma coisa que eu já tinha comprado. E aqui um outro que é mais recente, essa publicidade da Avianca aqui, eu navego sempre logado, e aí eu clico no ícone ali, ele me mostra quais são os dados que ele tem, né? Então, ele tem ali sexo masculino, aí ele me mostra ali algumas coisas que eu pesquisei, né, de ir para casa, ele provisiona a minha renda ali, se eu sou solteiro, casado e tal. Então, ele tem alguns dados que ele me mostra ali por que eu estou sendo impactado com essa publicidade. Então, provavelmente, quem planejou a publicidade da Avianca planejou ali para homem, com uma determinada renda e tal, morando em São Paulo, e você é impactado com aqui uma publicidade mais genérica, né? E qual que é o papel dos algoritmos nisso, né? Aqui eu trouxe uma definição, né, de algoritmo que é bem simples, né? Um algoritmo é uma sequência de instruções dizendo ao computador o que ele fazer. É bem simples isso. Então, por exemplo, a gente levanta de manhã, escova os dentes, toma café e vai trabalhar. Isso é uma sequência, né? Se a gente faz isso todos os dias da mesma forma, meu pai é um algoritmo. Ele acorda no mesmo horário, toma café, toma banho, vai trabalhar, ele faz tudo no mesmo horário. Ele funciona como um algoritmo. A diferença do algoritmo na publicidade é que ele vai tendo um aprendizado durante o trabalho dele. Ele é sempre feito por um ser humano, né? Alguém que programa ele para fazer determinada coisa. E, de uma certa forma, ele, às vezes, pode ser o vilão da história, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma campanha de viagem, e aí a campanha de viagem está lá configurada para poder impactar conteúdos que falem sobre o Chile, por exemplo. E aí começa a ter uma crise no Chile, de greve, de tudo. E aí o algoritmo entende que tem muita coisa falando sobre o Chile, ele começa a direcionar aquele pacote, aquela publicidade de viagem para essas notícias. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não é relevante e pode ser prejudicial para a marca, você ser associado a uma notícia negativa. Ou se tem um terremoto no Chile, por exemplo, você não vai oferecer um pacote de viagem para o Chile. Um exemplo básico, assim, mas que isso acontece muito. Eu trouxe 2 exemplos aqui de quando o algoritmo vira o vilão, né? Quem assistiu o filme Coringa, né? Ele tem essa complexidade, né? De você tem hora que você acha que ele é o herói e depois ele se transforma no monstro, né? Aqui, por exemplo, aqui é uma notícia recente, né? Aquele caso do jovem que foi torturado lá num supermercado de São Paulo, né?
E aí você tem, no meio da notícia, tem lá falando sobre chocolate, né, e a coisa lá, a coisa terrível que aconteceu. E aí apareceu uma publicidade sobre chocolate da Lacta, porque o algoritmo entendeu que no texto tinha chocolate e associou a publicidade. Então, o algoritmo não consegue pensar que na notícia um jovem foi chicoteado por conta de um chocolate. E ele não consegue barrar isso na notícia. Eu nem sei, eu que fui impactado por essa publicidade, aí eu printei na hora porque eu sabia que um dia eu ia usar, né? E eu nem sei se isso causou algum tipo de crise para a Lacta, nada, mas assim é ruim, né, para a marca estar associada a uma notícia tão negativa dessa. Aqui uma outra também, que é um incêndio num shopping de Moscou, e embaixo tem aí Fogo Gourmet, uma churrascaria lá de São Paulo, que também o algoritmo entende que tem fogo ali. É um algoritmo bem estranho, né? Porque tem fogo ali, não necessariamente precisa associar uma churrascaria, mas talvez por conta da semântica ele associou. Então isso pode ser bem prejudicial para a marca, porque isso pode virar um meme, pode virar uma crise institucional por conta disso, né? Então, o algoritmo, ele, ao mesmo tempo que ele ajuda muito na otimização das campanhas, em você pagar melhor, em você ter uma contextualização melhor, ele também pode causar isso. E aí é por isso que é importante a gente, como profissional, às vezes respirar, né? Às vezes, na hora de planejar uma campanha, que a gente acha que ter o dado ali vai resolver tudo, e a gente quer tudo que vai para o ar rapidinho e tal, e às vezes não pensa nessas coisas, porque para pensar nessas coisas você precisa ter o sentimento ali do que está acontecendo. E aqui, para caminhar aqui, para finalizar, né, e como encarar isso no dia a dia, né? E aí eu trouxe, eu até esqueci de citar isso no início, né, porque depois, quando eu fiquei sabendo que ia falar depois do Maurício Magalhães, né, me deu um desespero, porque eu sou bem fã dele. E o ano passado ele deu uma palestra aqui no Screen mesmo, que ele deu 9 dicas ali, tal, para os profissionais, e uma das dicas era a gente pensar global, né, pensar nacional, e ter um quê de petulância na defesa das nossas ideias, né? Então, quando eu pensei nisso quando eu estava fazendo, eu vou ser um pouco petulante, né, de dar algumas dicas em relação a isso, para encarar isso no dia a dia. A gente, como profissional da área, né, a gente tem que entender que os dados e algoritmos não farão o trabalho sozinho. E a gente tem um vício nisso, o cliente, a agência, a gente que trabalha com tecnologia, de ter um vício de achar que a gente vai programar coisa e porque a gente tem uma base de dados maravilhosa, que aquilo vai dar o resultado imediato. Ele nunca vai fazer isso, né? Então, é fundamental a gente ter criatividade, né, humanidade, né, ter um olhar humano sempre a essas campanhas. Quando que a gente vai imaginar que uma campanha de chocolate pode ser associada a uma agressão a um jovem por conta de um furto, né? A gente não pensa isso no planejamento, mas a gente tem que ficar esperto se acontecer alguma crise para a gente tomar essa atitude. E mais rigidez, né? Eu acredito que a questão da lei de proteção de dados ela vai nos fazer melhores profissionais, porque a gente vai ter que correr atrás de fazer mais bem feito. Não dá mais para fazer de qualquer jeito as coisas e usar os dados de qualquer jeito. As empresas vão ter que construir sua base de dados de uma forma mais transparente. As empresas que trabalham com dados, com tecnologia, vão ter que tomar muito cuidado em como compartilhar esses dados, em como comprar publicidade. Às vezes a gente entra num site, né, aparece aquele ícone, não abandone agora e tal. E aquela tecnologia, ele cruza, né, com uma base de dados, ele encontra o nosso e-mail, ele captura o nosso e-mail e depois manda um e-mail marketing para a gente sobre alguma oferta e tal. A gente não compartilhou nosso e-mail com aquela loja para ele nos mandar uma oferta depois, né? Então, isso é muito sensível e as empresas vão ter que correr atrás disso. Então, eu tenho certeza que quando a coisa aperta, né, a gente acaba correndo atrás e a gente vai ser melhores profissionais, com certeza. E para quem é usuário, né, a gente tem que ter sempre atenção ao compartilhar esses dados, né, ser curioso em como e por que as empresas vão utilizar nossos dados, né, quanto a essa finalidade. E a gente também tem que capitalizar esse compartilhamento em nosso benefício. Então, se eu compartilhar meu e-mail com algum veículo digital, ele vai me mandar um conteúdo exclusivo? Tá, legal. Eu utilizar o Spotify na versão gratuita, eu vou receber publicidade durante o dia, mas eu não estou pagando nada por aquilo? Pô, vale a pena, né? Então, tem coisas que a gente também tem que às vezes, capitalizar isso em nosso benefício, e as empresas também, os veículos e tudo, vão criar mecanismos, né, também acredito,
Alguns já estão criando, que é isso, assim, pô, você me compartilha o seu dado e eu vou utilizar para isso e eu te dou em benefício algum produto ou alguma promoção antecipada. Então é isso, assim, eu corri um pouco aqui para privilegiar mais o nosso bate-papo. Eu trouxe aqui um time mesclado aí de grandes profissionais aqui de Salvador. Então o Éder, que já trabalha com digital há muito tempo e trabalha com grandes marcas na Ideia 3. O Lisandro, que também já trabalhou em agência e trabalha hoje num anunciante. Então é legal ter essas duas visões, um de um anunciante, o outro de uma agência. E trouxe a Carla, que já trabalhou nessa área um pouco, mas hoje trabalha com RH, e ela pode nos dar a visão dela como usuária, né, de como ela é impactada com isso no dia a dia, e perguntas de vocês também são bem-vindas para a gente alimentar aqui o nosso papo. Eu quero agradecer assim, os três, porque eu, como bom brasileiro, deixo tudo para a última hora, e eu convidei os três para o painel em cima da hora, e eles muito generosamente aceitaram. Quero também tomar a liberdade aqui de deixar um abraço para a minha equipe, que veio toda de São Paulo aqui para acompanhar o evento. A gente vem num turbilhão de trabalho aí nos últimos tempos, e quero agradecê-los pelo ano e tudo, e dizer que estou muito feliz de tê-los comigo lá. E vamos lá, né? Podemos começar o painel. Obrigado aí, chamar o Éder Galindo, da Ideia 3, Lisandro Castro, da FIEB, e a Carla Ottoni, que trabalha com RH. Bom, vamos lá. Primeiro, para começar aqui o bate-papo, se vocês tiverem perguntas, por favor, levantem a mão que a gente leva o microfone. Mas primeiro, começar aqui com o Éder, né, que está numa agência e trabalha com grandes marcas, tem esse desafio diário de trabalhar com dados, entregar resultado baseado nisso. Como é que ele enxerga isso no dia a dia, né, o olhar dos clientes em relação às bases de dados e como vocês estão trabalhando isso no dia a dia? E se você, de repente, tem alguma boa história de crise ou não, né? Ou uma boa história de quando o dado salvou ali a coisa, né? Bom, primeiro, acho que o dia foi super produtivo em relação ao evento como todo. Eu estava lá no Fera, assisti uma palestra de dados também, na verdade duas, e agora eu estou aqui participando da mesa com vocês todos. E assim, para mim, o ponto central dessa discussão de dados é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai começar, como você bem falou, a partir de agosto do ano que vem, né? Então, a minha percepção é que essa discussão ainda é muito restrita, é muito nichada, e isso vai mudar tudo. Como você bem falou, vai mudar o comportamento das agências, a gente vai passar a ter uma responsabilidade maior junto com os clientes e com os parceiros, os veículos que estão fazendo parte daquela campanha, sabe? Assim, acaba o vale tudo e começa o negócio é sério. O negócio é sério, envolve a privacidade, vai ser uma lei regulamentada, porque até então tem as leis gerais do cidadão, né, como indivíduo, e não uma lei específica, como várias outras vêm surgindo em relação ao mercado digital como um todo. Então, acho que aumenta a responsabilidade, concordo 100% que acho que vai separar o joio do trigo, quem trabalha certo, sabe aquele negócio da caixa preta, que passa por esse negócio onde está aqui, vai ter que abrir a caixa preta, mesmo que o inventário caia, mesmo que a gente pague mais caro pela segmentação, as DMPs vão cobrar mais, porque, lógico, que o dado vai ficar cada vez mais valioso. Eu vou passar um pouquinho aqui também para análise de usuário, tá? Porque eu acho que assim, o cenário está super favorável a um mercado mais limpo, mais transparente, e, ao mesmo tempo que a gente vê uma lei que vem para proteger os dados do cidadão, ao mesmo tempo a gente ainda está no Brasil, né? A gente sabe que esse discurso, para chegar na veia da população, vai demorar, sei lá, 10 anos no mínimo. Porque, apesar do controle estar na mão de cada um,
todo mundo assim entrega a vida quando dá o opt-in. Eu acho eu acho que tem uma coisa que a indústria tem que fazer isso, que é educar o usuário. Porque uma coisa é a gente que trabalha com publicidade, a gente sabe por que a gente está vendo aquilo, então a gente lida melhor com isso. Mas o usuário comum que está ali, usuário comum não, né? O usuário normal, né? Todos nós somos comuns. Ele está ali navegando, consumindo conteúdo. Às vezes ele preenche um cadastro sem querer, às vezes para ter um conteúdo, e aquilo é compartilhado de uma forma errada. Acho que é função também da indústria educar, né, o usuário, porque se a gente também não tiver audiência na internet, a gente não capitaliza os nossos negócios, né? E aí pular para o Lisandro, ele da visão dele que tem como anunciante, né, e como tem várias empresas ali dentro e tal, e que às vezes vem de uma cultura um pouco mais antiga e tal, né, e que está passando por uma transformação digital interna, né? Como é que você vê essa questão da privacidade, dos dados e dos algoritmos em relação ao dia a dia de vocês? Tá bom. Boa tarde a todos. Agradeço também pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Hoje eu trabalho na gerência de comunicação do Sistema FIEB, né? E o Sistema FIEB hoje ele traz dentro da sua composição as casas do SESI, do SENAI, IEL e CIEB, né? Então hoje a gente tem produtos e serviços voltados para a capacitação, né, da mão de obra na indústria, não só na parte de capacitação profissional, como também na parte de educação. E cada vez mais hoje a instituição ela tem investido na comunicação digital. E aí vem o grande desafio, né? Eu sempre costumo dizer que essa coisa da proteção de dados ela é uma terra sem lei. Quem ganha é aquele que tem a melhor estratégia para poder conseguir esses dados, né? Só que hoje o nosso público ele sabe o que é o conceito digital, ele conhece o que é o digital, mas quando ele vai para essa coisa do dado, ele fica inseguro em saber, de fato, como é que esse dado vai ser utilizado a seu favor ou não, né? E nas campanhas que a gente faz lá internamente, né, para poder gerar justamente algum tipo de retorno para o cliente, porque o cliente hoje ele quer duas coisas, né? Ou ele quer retorno de imagem, ou ele quer receita, ou as duas coisas juntas. E aí a gente esbarra justamente nessa questão, né? Tem a questão da ética, como é que esse dado vai ser utilizado, como vai ser utilizado, e aí a gente fica sempre naquela discussão interna e até para poder proteger também o nosso cliente, né? Porque a gente está trabalhando com dados, com leads e várias outras coisas, e aí a gente fica naqueles questionamentos. Essa lei, eu acho que ela vem justamente para poder aprimorar e trazer mais segurança, né? Não só para o cliente, mas também para quem faz a publicidade como um todo. Uma coisa que você está trazendo mesmo de educar, né, eu acho que é essencial. É aquilo que eu falei no início, né? As pessoas conhecem o que é o digital, mas ela não sabe como se proteger e como aquele dado dela vai ser utilizado, né, lá para fora ou para a campanha, enfim, e às vezes é utilizado para diversas formas. Às vezes eu sou impactado com informações que eu fico perguntando onde foi que acharam o meu contato, como foi que souberam que eu gosto de determinadas coisas e tal, mas a gente sabe que a gente está no meio digital e, de alguma forma, eu passei por ali e deixei algum dado e que foi rastreado e que eles segmentaram. Então, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade quando a gente fala de dado, né? Eu acho que é a essência hoje da comunicação digital. Não tem um caminho de volta, né? Eu acho que o que tende realmente é a gente conseguir fazer com que isso seja cada vez mais transparente, né? E é isso que eles buscam e é isso que a gente tem que entregar também para o nosso público. Carla, como já trabalhou, né, nessa área um pouco, mas a sua visão talvez como usuária, né, como como você recebe, né, esse monte de publicidade que a gente vê diariamente, né? Então hoje as empresas trabalham para nos deixar cada vez mais conectados, né? Essa semana eu estava vendo um programa na TV que eles estavam discutindo justamente sobre isso, né, sobre a gente deixar um pouco de lado as redes sociais e tal. E aí, no final, a apresentadora fala assim, continue conectado com as nossas redes e tal. Então, ao mesmo tempo que eles falam para a gente abandonar, no final ela fala, continue com a gente conectado e tal, pelo Instagram e tal. Como é que você enxerga isso no dia a dia, né? E você tem alguma história em relação a essa relação com a publicidade diária? Certo. Primeiro, boa tarde, obrigada por estar aqui participando desse bate-papo.
Eu acho que a gente vive hoje uma dicotomia, né, com relação a isso, a diversas coisas, não só a publicidade, como tudo, né, como a enxurrada de informação que a gente tem e a gente não sabe ainda lidar direito. A gente está nesse processo aí de um tempo sem tecnologia para agora um tempo que a gente, né, quem é da minha idade, por exemplo, que não tinha internet ainda, eu vivi isso, então, realmente, é uma loucura. Agora, falando da minha experiência, eu já trabalhei com comunicação, né, lidava com agência, trabalhava com mídia, e hoje estou trabalhando na área de carreiras. E eu sempre gosto de estar conectada com inovação. Inclusive, eu uso muito as redes sociais para seguir, né, pessoas que são importantes na área, empresas e tudo mais. E a minha experiência como usuária nisso, por exemplo, eu uso muito hoje o LinkedIn, que eu não usava tanto na época da publicidade, mas hoje eu vejo a importância. E eu vejo o LinkedIn, por exemplo, como uma ferramenta de publicidade muito equilibrada, né? Você tem ali os links patrocinados, que de vez em quando rolam no feed, não é uma coisa absurda, os dados, né, em termos de algoritmos, você percebe que tem uma sinergia, e eles trabalham também com mensagens personalizadas, que eu já recebi várias assim muito pontuais, interessantes e que geram mesmo negócios e tudo mais. Então, eu acho que esse é o lado bom, né, dessa questão dos dados, da publicidade que chega até a gente com essa precisão, né? O lado negativo, por exemplo, um dia desse eu sigo, né, várias questões de desenvolvimento, treinamento, e há uns 4, 5 meses atrás eu pesquisei um curso que chama O Corpo Explica. E eu acho que há 15 dias atrás eles deviam estar na hora de vender o curso, mas eu entrava no YouTube, eu era impactada. Mas eu era impactada e já a mulher começava a falar, né, sem eu clicar direito. Então, é muito invasivo isso, é muito chato. Eu, passando uma semana, eu não aguentava mais ouvir a voz da mulher, assim, porque realmente é muito intenso, né? Muitas vezes a coisa como acontece. Aí, como eu já tive do outro lado, né, vendendo mídia, então a importância das estratégias e da gente ter equilíbrio nisso, né? Conseguir fazer com que realmente seja bacana. Por exemplo, uma amiga minha esses dias estava comentando que ela não se incomoda de ser impactada pela publicidade, mas muitas vezes ela entra, aí o preço não é aquele que estava colocado, ou então o frete é absurdo, mas aí a gente já entra numa outra discussão que é de estratégia e tal, de campanha. Falando dessa questão de você estar falando e estar sendo vigiada o tempo todo. Uma amiga da minha filha, há um tempo, estava me contando que estava com a avó no shopping, e elas viram um licor lá no Shopping Paralelo e ficaram conversando um tempo sobre isso. Aí, quando ela chegou em casa, uma menina, uma adolescente, né, ela começou a ser impactada no Instagram o tempo todo com relação a isso. Por um lado, é bacana isso do ponto de vista da publicidade, porque, poxa, quando a gente está aqui contratando, a gente quer o foco. Agora, não era o público adequado, né, que é aquilo que você colocou e tudo mais. Então, da mesma forma, por exemplo, Spotify, que é aberto, né, gratuitamente e tudo mais, mas você vai ouvir uma música e, no meio da música, entra a publicidade. Então, assim, agora, se você quer, você paga um pouco mais e consegue não ser invadido pela publicidade, né? Então, são algumas coisas que interessantes desse. Eu não acho que seja negativo, eu acho que agrega, porque eu mesma
nessa questão de buscar inovação na minha área de trabalho e tal, me ajuda muito, né? Tudo isso, muitas vezes eu conheci empresas interessantíssimas da minha área através de links patrocinados no Instagram, no Facebook e tudo mais. Então, eu acho bacana. E a outra coisa que eu fiquei sabendo recentemente, que eu achei muito bacana da publicidade, a revista Rolling Stones, junto com a Agência África e o CVV, né, Centro de Valorização à Vida, eles fizeram um mapeamento do comportamento das pessoas que se suicidaram e começaram a captar através criar um dos cluster dados, em relação a isso. exatamente, através de palavras especificamente. Então, eu achei muito interessante isso, porque, então, o que acontece? Quando eles mapeiam esse perfil, eles enviam uma mensagem, eles checam primeiro e enviam uma mensagem do CVV, né? E, tipo assim, 90% dos casos de suicídio, eles podem ser evitados. E numa hora dessa, que uma pessoa está em crise e receber uma publicidade dessa, eu achei, assim, muito bacana. E até trouxe, porque eu acho que Legal. É bacana. Maravilha. Posso fazer um comentário aqui? Claro, claro. Ainda sobre essa questão pessoal e profissional, né? Que assim não é que o profissional seja vilão e o pessoal seja herói. Muito pelo contrário. Quando a gente tem acesso a esses dados e entrega publicidade relevante, aquilo vai ser bom para o usuário. Se o usuário teve uma busca, se o usuário navegou por aquilo, se o comportamento daquela pessoa, como você mostrou lá, todas as telas lá da Naveg, Tail Target, enfim, todas essas ferramentas que nos ajudam a planejar uma campanha com mais eficácia, a gente está sendo relevante para o usuário, relevante para o negócio do cliente, relevante para... A gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Exato, um equilíbrio. E do ponto de vista do usuário, assim, cada um tem a liberdade de dizer aceito ou não aceito, como já acontece lá fora. Você sabe porque o seu dado está sendo o usuário tem a liberdade, mas nem todos sabem que tem essa liberdade, né? Acho que a grande questão também é um pouco isso que eu falei, né? A gente conseguir educar todo mundo, né, em relação a isso. Porque, senão, as campanhas vão continuar sendo consideradas invasivas. O usuário... eu fico puto quando ouço gente... essas propagandas do YouTube são saco. Velho, alguém tem que pagar por aquilo ali. Então, assim, tem a troca, como você falou, do Spotify também. Então, não é nada de graça. São vários desafios, né? Acho que a gente, como indústria, tem que... a publicidade pegou essa pecha de ser chata, né? Principalmente na internet, porque tem muita coisa. Mas também porque os veículos, nessa coisa de automação, foram os que mais prejudicaram, porque o CPM baixou, né? Então, ele tem que servir muita publicidade para poder sustentar o negócio. Eu acho que se a gente conseguir encontrar o equilíbrio de você ter menos espaço publicitário, mas pagar mais por aquilo para ser mais relevante, aparecer melhor. Tem sites que a gente entra que tem 5, 6 publicidades e um trechinho do artigo, assim. E aí aquilo, né, se tem só um, mas aquele um paga os 6, acabou, né? Para o usuário. Ainda cobrando assinatura. Sim, e ainda cobra assinatura. Então, são vários desafios aí. Jogando para a plateia, tem uma pergunta aqui. Tem microfone aí? Cuidado com o que vocês vão perguntar, viu? Pelo amor de Deus. Não, podem ser cruéis. Tem uma aqui e uma do outro lado ali depois. Boa tarde a todos. Minha pergunta é puxando o gancho do que vocês falaram em relação a dados e em relação aos algoritmos, né? Como é que vocês acham que as empresas elas podem ser, digamos assim, capacitadas para utilizar o potencial que esses dados trazem para otimizar o relacionamento com o cliente? Para além de saber o que o cliente, os hábitos de consumo, o que ele tem mais tendência a consumir para mandar promoções e afins, mas realmente otimizar o atendimento ao cliente, que é um ponto bastante importante para um cliente escolher uma marca e se fidelizar a uma marca. Como é que vocês acham que esses dados podem ajudar as empresas? Como é que as empresas podem otimizar o relacionamento com o cliente através desses dados? Posso falar? Pode falar.
É bem interessante essa pergunta dela, porque assim, quando a gente fala de atendimento ao cliente, pós-venda e a publicidade digital, a gente perpassa pelos P's do marketing, né? E, às vezes, a gente não leva em consideração muito essas questões do marketing, a gente simplesmente está sempre interessado na entrega, né? E é engraçado, é interessante essa sua pergunta, porque, assim, quando você tem um dado, né, que ele é rastreado, ele é adquirido de uma campanha digital, e que ele te dá um dado qualitativo, né? Porque quando você faz uma campanha, ele te dá dois tipos de dados. Tem o dado que é qualitativo, né? E o que não é qualitativo porque ele não está entregando exatamente o público que você quer atingir, né? Então, ele vai para a sua base, mas você não consegue dar o tratamento que você gostaria. Então, você separa, né, o que a gente pode chamar aí do joio do trigo, e aí você trata aquele que você quer realmente atingir, certo? E aí, como é que você faz isso? É meio delicado, porque para você fazer isso, você também tem que ter uma retaguarda que te dê subsídio para poder você também oferecer um pós-venda interessante. Essa experiência com o cliente, ele pode ser boa no impacto da mensagem, levar ele à conversão, seja de serviço ou de algum produto, né? Ele está satisfeito com o produto, mas e aí, na hora que ele vai precisar de alguma assistência pós-venda, ele não é bem assistido. E toda a experiência que foi tida como algo bacana no início, ele cai por terra, por conta justamente dessa retaguarda. E eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência dentro da empresa que eu trabalho, onde a gente fez uma campanha super bacana, né? A gente teve resultados expressivos, mas a gente não tinha na retaguarda uma preparação mesmo para poder receber e tratar tudo aquilo que a gente conseguiu com a campanha digital, on, off, promocional, tudo, né? E aí a gente viu que existia um problema dentro e que a gente precisava tratar. Então, isso é muito relativo, essa questão de você ter um dado e como é que esse dado vai ser utilizado para um pós-venda, por exemplo, entendeu? É muito relativo isso. Você precisa estar com a sua estrutura comercial, a estrutura dos P's do marketing mesmo, muito bem estruturada para poder você conseguir dar subsídio a tudo, né? Claro que vai existir uma falha aí, uma ou outra, né? Mas as experiências do cliente ele leva para o resto da vida. O que fideliza o cliente a uma marca, a um serviço, é a experiência que ele tem bacana com aquilo, né? É o que faz, o que conquista ele, é aquela coisa afetiva que ele tem com a marca ou com o serviço. E aí a gente vai muito com aquela questão que a gente discute mesmo até quando a gente está com um plano de mídia, quanto vai se investir em on e quando vai se investir em off, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas o on é relativamente mais barato e a gente vai conseguir mais impacto, isso e aquilo, mas aí tem a questão do off, que você tem aquela coisa da imagem, tem aquela coisa do relacionamento. Então, fica sempre aquela discussão, mas eu acho que, para que a gente consiga atingir, tem que perpassar aí por essas questões, tá? Legal, foi bem respondida? Sim. Eu acho que o fundamental é a experiência, né? A marca conseguir criar experiência, né? Uma experiência melhor com o seu cliente. Tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. Eu já vi que tem uma plaquinha ali de 10 minutos, então vou ser bem rápida. Tratar dessa parte de comunicação com produto, eu acredito que ela seja mais fácil do que quando a gente fala de educação, e aí eu vou direcionar para o meu colega ali da FIEB. Como é que, enquanto instituição de educação profissional, como é que vocês pensam, né, em fazer esse estudo nesse marketing digital e fazer com que esse produto, que não é um produto, né, de venda, mas que essa educação, pensar no portfólio, pensar em cursos, como é que vocês fazem esse estudo, né, para ofertar isso ao público que é relacionado à educação profissional? Certo. Recentemente, o Senai, né, que é a entidade que hoje tem esse serviço, né, de capacitação profissional, cursos. A gente tem cursos que vai desde mestrado, pós-graduação, faculdade, cursos técnicos, curso de curta duração e por aí vai. Curso profissionalizante. E aí a gente faz um mapeamento mesmo, né? Hoje a gente está terminando uma pesquisa onde a gente está mapeando, de fato, quais são os nossos públicos, né,
quem são esses públicos que consomem, de fato, os nossos cursos. A gente tem uma central de atendimento também, que tem todo um rastreamento de todas as pessoas que vêm consumindo os produtos do Senai, né, falando de educação, sendo que a educação, quando a gente fala, não é só Senai, porque a gente também tem educação na parte do SESI, né, que é a escola SESI, então aí a gente tem as duas vertentes, que é a educação regular e a educação profissional. Mas a gente faz todo um tratamento do mailing, né, que a gente tem. E como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem concorrentes diretos, né? E como é que a gente consegue driblar isso, né? A gente tem hoje um nome forte, que é o Senai, né, que tem tradição. A gente tem tecnologia alinhado a todos os produtos que a gente vende hoje, que a gente comercializa na parte de educação. O Senai Cimatec, ele é uma referência hoje nacional e internacional. A gente inaugurou recentemente o Senai Cimatec Park, que fica em Camaçari, que é um polo mesmo de tecnologia, né? Enfim. E então a gente traz toda essa coisa que agrega aos cursos, né? E sem falar que a gente tem uma demanda muito alta. A gente pode dizer assim, não, a gente tem concorrente, temos, mas a gente tem uma demanda muito alta. Só que, antigamente, os cursos eram ofertados gratuitamente na época de Getúlio Vargas, né? Os cursos do Sistema S eles eram ofertados gratuitamente porque eles precisavam capacitar pessoas para ingressar na indústria. Então, o Sistema S vinha com subsídio das indústrias, só que hoje tudo isso mudou, né? A gente não consegue manter mais uma estrutura de curso com tal... como é que eu posso dizer? Com a capacidade que a gente tem mesmo de atendimento, né, sem a gente ter uma receita. A gente não consegue. Como é que a gente mantém hoje várias unidades no interior, várias unidades aqui na capital, né, com alunos, com professores, enfim, material didático, unidades móveis. Só de unidades móveis a gente tem para mais de 10 unidades móveis, né, tanto da parte de educação do Senai, como da parte de saúde também do SESI. Então, isso é complicado. Mas a gente tem concorrente direto, sim, mas hoje a gente tem buscado cada vez mais trabalhar a questão do preço, né, porque isso acaba sendo também um impeditivo, porque a gente sabe que quem quer se profissionalizar é porque está fora do mercado de trabalho. Se ele está fora do mercado de trabalho, ele não tem como arcar com isso, né, e aí a gente tem que fazer estratégias de preço também para poder atrair e fazer com que aquele cara, né, se profissionalize e entre no mercado, seja inserido no mercado de trabalho, né. Mas a estratégia é igual como para qualquer um que está aí lutando por uma fatia mesmo, né, de mercado. Legal. Quanto tempo a gente tem ainda? 5? Tem alguma pergunta? Não, a gente pode ir, então, para as considerações finais aqui, né? Acho que se o Éder quiser falar alguma consideração final, o Lisandro e a Carla também, a gente já parte para os finalmente. Aí que o pessoal está cansado, né, o dia inteiro. Bom, minhas considerações finais aqui são bem diretas. Eu acho assim que a gente está num momento super interessante de discussão de dados, de um modo geral, no evento, no mercado, que é antenado aí, tem lido bastante coisa sobre isso. E eu acho que assim, é um momento tanto das agências se especializarem mais nisso, dos veículos, em trocarem mais com as agências nesse ponto, para a gente conseguir responder aos anseios dos nossos clientes. Por exemplo, da carteira de contas de lá da agência, a gente tem uma carteira bem diversificada, apenas 3 a gente tem um entendimento completo dos dados. Então, como é que eu estou planejando, fazendo um projeto de comunicação para uma empresa X e eu não conheço os dados deles? Que relação é essa? Aí entra vários outros pontos, né? A relevância do negócio de propaganda dentro dos anunciantes hoje em dia, das agências, enfim. Então, eu acho que a gente tem um discurso muito bonito, né, como indústria, exato. Né? E na prática a realidade é diferente. Né? Então, como é que a gente consegue falar de dados, falar de métricas, de resultados, e que a gente tem sido cobrado muito por KPIs inatingíveis? A gente está no momento em que as áreas de procurement, de compras, suprimentos,
que dão as cartas, e a gente precisa ser relevante no momento de negócios e métricas, e a gente não tem acesso. Que aí a gente fica ali no meio. Causar uma boa experiência, né, e evitar a crise é difícil. Então, queria deixar esse ponto aqui como reflexão, e para quem quer avançar aí, Legal. vão estudar isso. Eu mesmo já vou buscar um curso para mim semana que vem. Legal, obrigado, Éder. Lisandro? Bem, eu acho que o que eu tenho para trazer mesmo como experiência também, contribuição final aqui, é transparência, né? A gente não vai conseguir ter nenhum tipo de relação amigável com o nosso público, com o cliente que a gente quer trazer para o nosso lado, se não houver a questão da transparência. E essa coisa do digital, ele tem essa coisa, né, de que as pessoas, tanto os nossos clientes, eles questionam muito essa coisa da transparência, né? Como é que é utilizado? Como é que são esses relatórios? Como é que é feita a compra, né? E isso às vezes fica sempre meio nebuloso na cabeça de quem paga, né? E eu acho que é um desafio muito grande para que a gente consiga ter cada vez mais essa aprovação do cliente, né? Sem que ele tenha uma desconfiança de quanto ele está investindo e de quanto ele vai ter de retorno, né? Então, acho que também isso é um desafio para as agências, para a indústria mesmo do digital, porque cada vez mais o cliente nos aperta, assim, de dizer assim, não, eu só vou investir se eu tiver retorno, eu só vou investir se eu souber como é que isso está sendo empregado, e a desconfiança é sempre em cima, né, do que está sendo dado como verba, dado como orçamento. Eu acho que esse é um desafio, porque é bem complicado a gente conseguir administrar isso, né, principalmente na instituição que hoje eu pertenço, mas assim, é muito delicado. A gente fica sempre naquela coisa assim, como na desconfiança, né? Tudo bem, eu aprovo, mas tá, eu quero ver até onde isso vai me trazer resultado. Então, eu acho que essa coisa da transparência é essencial para que a gente consiga realmente fazer com que o trabalho ele seja mais fluido. Legal. Carla, qual é o seu recado aí como usuário para as agências e para os anunciantes? Então, pegando o gancho, né, do que ele estava falando, as campanhas, é muito importante a gente saber que a recorrência das campanhas vai gerando dados mais qualificados. E aí a sua assertividade vai melhorando cada vez mais, né? E hoje, por exemplo, um evento desse, eu acho muito louvável. Por quê? Porque ainda a gente sabe pouco, né? É tudo muito novo e quem tem a caneta para dar autorização, normalmente não sabe nada. Então, está confiando na gente, né? Na empresa de mídia, na agência e tal. E isso sempre dá tem uma dificuldade. Né? Tem Exatamente. ruído no meio do caminho. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso, investir nesse conhecimento, principalmente para entender como essa recorrência, né, vai fazendo com que esses dados vão ficando mais qualificáveis para que a gente tenha efetivamente cases para apresentar, né? A gente mesmo viveu um case na Gumnet que a empresa, era uma campanha de 3 meses, se não me engano, então a gente fez um acompanhamento muito face a face e a gente conseguiu um resultado fantástico com 3 meses. Né? Mas por quê? Porque a gente foi analisando os dados, foi aprimorando. Mas 3 meses é um luxo, né? Geralmente querem uma semana o resultado. Não, exatamente. Mas mesmo assim, se você não tem um acompanhamento devido, né, que a própria Gumnet oferece, e mais ali a agência junto com isso, para poder fazer essa construção e dar essa segurança para o cliente. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Essa questão do conhecimento também é bem importante. Legal. Bom, obrigado de novo aos 3 aí. Muito obrigado mesmo por terem aceitado tão em cima da hora aí, ter compartilhado a experiência de vocês. Obrigado a todos aí, obrigado ao evento aí. Amanhã tem mais, hein? Obrigado. Bom, gente, muito obrigado aqui no Gregório. A gente já encerrou, nesse momento, as nossas atividades.
mas no Fera Palace Fazano e Espaço Barroquinha ainda temos palestras, tá? Muito obrigado. Até amanhã, às 9 horas. Todo mundo aqui, hein?